Olá, tudo bem? Eu sou a professora Francisca Patrícia. Hoje vamos trabalhar o componente curricular língua portuguesa. E dando continuidade aos nossos estudos, hoje iniciaremos um novo capítulo do nosso livro didático, começando aí com o gênero poema narrativo. E vocês podem perguntar, nossa, é um poema e é narrativo? Sim. Nós vamos ver que esses gêneros vão estar meio que misturados entre si, cada um com suas características, compondo esses gêneros tão interessantes. Vejamos o poema O Espelho da Entrada. Esse poema está no livro didático de vocês e diz o seguinte: à entrada da mansão havia um grande espelho muito antigo, comprado pelo menos há mais de 80 anos. Um rapaz belíssimo, empregado de alfaiate, e nos domingos, atleta diletante, estava ali com um pacote. Deu-o a alguém da casa, que o levou para dentro com o recibo. O empregado do alfaiate ficou sozinho à espera. Acercou-se do espelho e mirou-se para ajeitar a gravata. Após 5 minutos, trouxeram-lhe o recibo e ele se foi. Mas o antigo espelho, que vira e revira nos seus longos anos de existência, coisas e rostos aos milhares, mas o antigo espelho agora se alegrava e exultava de haver mostrado sobre si, por um instante, a beleza culminante. Interessante, né? Esse poema, gente. Então, olha só. Como vamos caracterizar esse poema narrativo? Vocês devem ter observado que é um poema, tem as características do poema, um texto escrito em versos, o conjunto de versos formando estrofes, com algumas rimas ao longo desse poema, mas ao passo que nós podemos observar uma sequência narrativa, uma história sendo contada. Então, vamos caracterizar o poema narrativo. O poema narrativo, como eu já coloquei, ele vai possuir versos e rimas e vai formar estrofes, como um poema tipicamente falando. Pode ocorrer nele rimas internas. E que é uma rima interna? É uma rima em que os sons semelhantes eles vão ocorrer entre uma palavra no final de um verso e outra no interior de outro verso. Observemos que no poema narrativo Espelho na Entrada ocorre uma sequência de ações, né? Uma sequência com início, meio e fim. É possível traçar e narrar os fatos que ocorreram nesse poema. Por isso que ele é um poema narrativo, porque ele tem as características do poema, ao passo que conta e apresenta novos elementos. É perceptível uma sequência temporal, ou seja, as coisas que estão amarradas da forma como eu já coloquei, com início, meio e fim. Eu consigo identificar o fato inicial, o fato que vai desencadear um possível conflito ou chegar a um clima. Outra coisa característica é que o presente e o futuro nesse tipo de texto, eles podem ser mencionados, mas nós não podemos detalhar. Eu não tenho como detalhar o presente e o futuro nesse tipo de texto. E nós vamos conseguir identificar o clima e o desfecho das ações. Mas isso nós vamos detalhar melhor nos exercícios propostos no livro didático, tá? Como assim? O que eu quero dizer é que no poema narrativo tem as características de uma narração. Eu vou conseguir identificar quem são as pessoas envolvidas, vou conseguir identificar uma ação, vou conseguir identificar o ponto alto dessa ação. Nós já falamos um pouco dessas características da narração em outro vídeo. A diferença é que a sequência narrativa vem no formato de poema, né? É como se eu pegasse uma narração e transformasse em um poema. E essa é a beleza da língua portuguesa, é justamente a possibilidade de mesclar, da intertextualidade, da intergenericidade, que é a fusão de gêneros, mesclar gêneros entre si, trazer características de um gênero para um outro, e formando assim, um leque de possibilidades e de criatividade de escrita e também de deleite ao ler esses textos. Então, sobre os poemas narrativos, nós podemos dizer que eles apresentam ações de personagens em uma sequência temporal, ou seja, eu tenho ações numa sequência do tempo que eu consigo determinar. Trata-se de um recorte com começo, meio e fim. O passado e o futuro das ações podem ser mencionados, mas não detalhados.
Olha, aqui tem um outro poema narrativo. Aquele poema narrativo primeiro é um poema que foi escrito há alguns anos. Esse do Bolo de Laranja, ele é um pouco mais recente em relação ao primeiro. Ele foi escrito pela Alice Santana, Bolo de Laranja. Ouçamos a declamação desse poema. Perdão. Ouçamos a declamação do poema Bolo de Laranja, de Alice Santana. Aquele dia, você tão distante, preparou um bolo de laranja, mas tropeçou no ingrediente. A turma toda, que esperou ansiosa, cuspiu na pia farinha que era sal, açúcar que era fermento. O gosto intragável e o seu choro em público mal conseguia se explicar, nem na própria língua, muito menos para aqueles gringos que não entendem nada, nem abraçar eles sabem. Esse poema chama Bolo de Laranja e está dentro do livro Rabo de Baleia, da poeta carioca Alice Santana. Como os outros poemas desse livro, Bolo de Laranja fala sobre um momento de viagem, um momento de deslocamento. A Alice sempre faz um recorte bem pontual nesses momentos. Todos os poemas falam sobre isso. É sempre um recorte sensível, meio melancólico e que mostra um momento de pausa dentro dessa situação de descoberta. A Alice... Bom, então nós podemos ver, como a própria narradora disse, que ela faz um recorte, e aqui vocês vão poder aprofundar-se melhor também nos exercícios propostos no livro, mas nós conseguimos identificar, ela começa com aquele dia, você tão distante, e vai apresentando o espaço, uma sequência lógica, dentro da estrutura do poema. É muito interessante, eu creio que vocês vão gostar muito de desmembrar, de conhecer mais as características e os detalhes dos textos, do que esses textos querem transmitir para vocês. E quem sabe não surge aí algum poeta narrativo depois, né, nas atividades. Bem, o nosso vídeo sobre poema narrativo encerra por aqui e até breve, pessoal. Espero vocês na nossa próxima interação. Não deixem de participar. Tchau!